Olá, estamos mais uma vez aqui no nosso podcast para mais um episódio do nosso podcast. Tudo bem com você, Laís? Tudo bom? Olá, estamos aqui para mais um episódio do nosso canal Terapia de Casa e hoje com um tema bastante importante, né? Que hoje a gente vai falar um pouco sobre o amor próprio e como isso reverbera nos nossos relacionamentos, Sim. né? E aí, como de costume, Raquel, eu trouxe aqui, né, umas perguntas para fazer para você. Fique à vontade, Laís. Tá? E vamos começar então com a pergunta: o que é realmente o amor próprio? E por que ele é tão fundamental para construirmos, né, relacionamentos saudáveis, né? Como o próprio termo diz, amor próprio é quando eu tenho amor por mim mesmo, quando eu tenho amor pela pessoa que eu sou. Né? E às vezes a gente se perde tanto, né, Laís? Porque a gente sempre busca validação externa, ou seja, o outro precisa dizer que eu sou boa, que eu sou importante, que eu sou bonita. Então, eu busco a validação no outro. Então, provavelmente eu estou vazia desse amor próprio. Por isso que a gente fala tanto desse vazio existencial, né? Que nós bem sabemos que pode ter pessoas milionárias, pode ter pessoas que vivem situações muito favoráveis, mas que no fundo, sente um vazio existencial gigantesco. Por quê? Porque lhe falta amor próprio, né? Falta o sentido real da vida. Uma pessoa que provavelmente não se conheça, não tem como se amar. E como que isso reverbera nos relacionamentos? Justamente pelo fato que nós estamos falando da validação. Né, como eu não sei quem eu sou, esse é o nosso assunto, matéria-prima do Kevin, é quando a gente busca saber quem nós somos, é que nós entendemos que nós temos ali questões profundas a serem resolvidas, né? Que provavelmente na nossa infância nós não conseguimos nos sentir amados, não teve ninguém que foi capaz, né, que foi maduro o suficiente para mostrar para aquela criança que ela foi amada. Então, essa criança, né, cresce, vira um adulto sempre com dependência emocional, sempre buscando fora algo ou alguém que preencha o seu vazio. E lógico que os relacionamentos vão ser relacionamentos bem complexos, difíceis e provavelmente vão terminar, porque a maneira de se relacionar buscando que o outro te faça feliz, que o outro te dê esse amor que né, para que te preencha, você nunca vai encontrar fora, porque o verdadeiro amor, ele vem de dentro, né? Ele vem de dentro para fora, e aí a gente vive esse transbordo, é gostar da pessoa que você é. E você, Laís, você gosta da pessoa que você é? Nossa, hoje, depois do Kevin, depois das terapias, eu comecei a entender algumas questões sobre mim, né? Eu comecei, eu me conheci de verdade. Você estava bem perdida, né? Eu estava um pouquinho assim, né? Eu estava buscando muito fora. E aí quando eu resolvi olhar mais para dentro, foi uma virada aí de chave total, assim. E aí eu consegui olhar para mim e, tipo assim, hoje a minha companhia é maravilhosa, sabe? Eu consigo sair para lugares sozinha, sem que eu fique dependendo de alguém para ir junto. Então, isso eu não tenho. Eu até gosto de sair sozinha, gosto de ficar na minha companhia. E isso é muito bom, muito bom. E claro que, tipo, com outra pessoa, né, por exemplo, dentro de um relacionamento, vai ser somado isso. Não é, né, não vai ser uma dependência da presença de outra pessoa que vai suprir algo em mim. Eu vejo assim que, aproveitando a tua fala, né, o outro vem para complementar, mas não para completar, porque você já se sente, né, plena, você já se sente completa, né? E é muito bom diferente, esse né? Sentir completa, né, se sentir... Porque você já é feliz. Sim. Né? Quando você ama a pessoa que você é, você compreende que tudo que você viveu, de fato, teve que acontecer. Para você descobrir quem era essa pessoa que estava tão escondida aí, né? Debaixo de tantas dores, né? De tantas questões que aí você nunca conseguiu elucidar, né? E aí esse vazio existencial, né? Esse aperto, né? Esse vazio aqui no peito,
passa a ser preenchido pela pessoa que você é. Então você olha com muito respeito para toda a tua história e passa a amar tudo que você viveu. E consequentemente ama a pessoa que viveu isso, que é você. Sim, nossa, eu me amo. É assim, eu me amo hoje e a pessoa que eu era também eu amo. Eu amei aquela pessoa. A gente costuma brincar aqui, pessoal, que a gente fala que nós somos as pessoas, né, as mulheres, né, a Laís e a Raquel do Antigo Testamento e agora do Novo Testamento, né, por conta disso, porque a gente viveu questões, como a Laís falou, eu amo a mulher que eu sou hoje, mas eu também amo a mulher que eu fui, né, e é isso, Laís, a gente só é inteiro quando a gente consegue juntar tudo que fomos com o que somos, né? Ou seja, tudo tem que fazer parte, inclusive a nossa dor. A nossa dor só é superada quando a gente inclui, olha, chora aquela dor para que ela, né, integre a nossa história, porque a dor pertence. Então, quando a gente não trabalha com as exclusões do que nos ocorreu, pelo contrário, quando a gente agrega tudo, né, a gente para de estar cingido, né, de estar separado. Então, nós somos um ser integral. Então isso é muito bacana, né? E Raquel, uma pergunta aqui fora do script aqui, nosso, como que a pessoa, né, assim, que não tem esse amor próprio, por onde que ela começa a se olhar mais, né, a ter começar a construir esse amor próprio? Olhar para a história desta pessoa ainda na infância, porque questões relacionais com as primeiras pessoas que a criança tem contato é com os pais. Então, onde que nós vamos buscar olhar? Aonde nós entendemos que houve uma interrupção desse fluxo de amor, né? Interrupção desse amor, interrupção desse fluxo da vida. Então, em algum lugar aconteceu o quê? O rompimento desse fluxo da vida. E aí, onde que eu vou buscar? Me reintegrar, me tornar novamente inteiro nas relações que eu deixei lá para trás, que provavelmente com o pai e a mãe, né? A gente fala com os nossos cuidadores, né? Na maioria dos casos, os nossos pais. Em algum momento nós não nos sentimos amados lá atrás e às vezes a gente tira o pai e a mãe do coração, né? A gente critica os nossos pais, a gente queria que o amor deles por nós fosse diferente, e aí nós vivemos as frustrações de uma criança que está ferida, que não teve, né, na sua concepção, o amor que ela tinha como ideal. E aí nós vamos ter que reconstruir essa história, refazer esse caminho e fazer as pazes com a nossa criança interior. E fazer as pazes, né, a reconciliarmos com os nossos pais, tomar a vida, né? Entender que nós somos amados sim, e que os nossos pais, se não nos deram aquele amor da forma como nós esperávamos ter recebido, é porque também faltou para eles. Então eles nos deram amor da forma como eles conseguiram nos dar. E tá tudo bem, mas nós precisamos nos reconciliar, porque a nossa referência de amor, quem nos valida ou não, geralmente são os nossos pais. São as primeiras pessoas que uma criança se relaciona, a mãe e o pai. Ah, entendi. E tem bastante casos, né, de dependência emocional hoje, que uma pessoa perdida, né? E aí ela tenta se validar com tendo outra pessoa, e essa pessoa, ela faz de tudo para essa pessoa gostar dela, né? Tem bastante isso, né? Essa dependência. Essa dependência emocional, ela, na verdade, ela afunda os relacionamentos. Porque por dependência emocional, a pessoa acaba ficando num relacionamento ruim, às vezes até abusivo, porque ela não consegue sair. Por quê? Porque ela depende do outro para ela se sentir bem, se sentir amada, se sentir feliz, se sentir inteira. E às vezes a pessoa pensa assim, ai meu Deus, o que será da minha vida, né? Sem a pessoa, assim... Ela projeta no outro a felicidade dela, né? Isso. É assim, você é a minha vida. Essas frases são muito tristes de ouvir. Falar, o outro é a minha vida. Tá, e se o outro morre? E aí o que acontece com você? Você não sabe viver sem o outro? Ah, eu não sei viver sem você. Você é tudo pra mim. E aí quando esse outro vai embora? O que sobra de você?
né? Você vai se despedaçar, você não, porque você nutre, né, o seu amor próprio através do reflexo do outro. E se esse outro vai embora, você vai falar, e agora? E agora quem que vai me nutrir? Então, por quê? Você não olha para dentro, você não olha para você se encarar verdadeiramente, né? Você olha para o outro, você projeta a sua felicidade sempre no outro. Isso é uma dependência emocional gigantesca, né? Você não consegue ser feliz com você, como você disse no início, que hoje a sua companhia é uma companhia agradável, né? Sim. E acho que esse é o maior intuito do Kev, é levar a pessoa ao autoconhecimento, levar a pessoa a saber quem ela é, e levar ela a se amar todas as suas questões, suas histórias, né? Suas tristezas, suas frustrações, amar-se como um todo, né? Integrar-se a este todo, né? Toda a sua história importa, toda a sua dor importa, né? E você fazer as pazes, reconciliar mesmo com esse pai que você sempre acha que eles devem para você. Sempre você vai achar que os pais deram amor a menos, né? Mas o que eles deram foi o suficiente. A gente só tem que trabalhar esse orgulho dentro da gente para que a gente possa enxergar o quão poderoso é ser grato ao amor desse pai e dessa mãe que chegou para nós do jeito que eles conseguiram, né? E tá tudo certo. E Raquel, outra pergunta aqui. Como o nosso condicionamento mental e as crenças limitantes afetam a nossa capacidade de nos amar e amar ao próximo? Nossa, que pergunta profunda, Laís. Ai, vou até respirar. Por quê? Porque você falou de condicionamento mental. Isso. E nós vamos voltar de novo para esse chão que a gente vai pisar por toda a vida, que é a nossa infância, né? E é na infância que nós escutamos coisas que nos validam, né? Que nós nos sentimos amados ou não. Então, é na infância que também nós vamos construir naquilo que a gente vai acreditar por toda a vida, né? Que a gente chama de crenças limitantes. Toda crença é limitante. Porque se você acredita que só o seu irmão recebeu amor suficiente, você vai acreditar que só o seu irmão merecia. Então isso já é uma crença que te limita. Porque você sempre vai olhar para o mundo se comparando com alguém. Então esse condicionamento mental, eu acredito que ele é muito destrutivo. Porque você vai para os relacionamentos sempre arrastando toda essa história de comparação, né? Sempre levando essas questões ainda de uma criança que não se sentiu amada, que não se sentiu valorizada pelo que ela era. Então ela sempre vai procurar essa validação alheia. Sempre os olhos do outro é que vai fazer com que eu enxergue se eu sou amada ou não. É bem complicado, é bem complexo isso. E o Kev... Ele aborda isso, né? Ele aborda. Ele aborda isso já no primeiro módulo do Kev, né? Ele aborda as questões dessa crença limitante que nos paralisam, que nós vamos rodar um programa mental, que a gente fala, né? Tudo que eu acreditei na minha infância, eu carrego para o resto da minha vida. Carrego como? Em tudo que eu vou me relacionar, no meu trabalho, na minha vida pessoal, né? Nos meus relacionamentos afetivos, vou levando essa bagagem, né, com esse condicionamento mental, acreditando que tudo que eu vivo é referência, né, para um relacionamento. Tudo que eu vivi na infância é referência para uns relacionamentos que eu construo na fase adulta. Só que eu não tenho consciência disso. Eu não tenho consciência de que eu não me senti amada e valorizada pela minha mãe, por exemplo, ou pelo meu pai. Né, eu vou sempre projetar. Na verdade, a gente está buscando, na verdade, o amor do pai e da mãe, né, nos relacionamentos. E isso é muito profundo. Talvez a gente traga isso para falar só disso. Nesse amor que nós nutrimos pelo pai e pela mãe, a gente arrasta isso para os relacionamentos na nossa fase adulta. E aí vem a frustração, né? Porque, na verdade, a gente está buscando um pai e buscando uma mãe. Que no nosso inconsciente... Eles nos faltaram, né? Nós recebemos amor de menos. Então, o nosso desejo é sempre trazer mais de fora para dentro e não transbordar esse amor de dentro para fora, né? Por isso que a prosperidade é um tema também que a gente precisava abordar mais
no quesito de ser transbordo mesmo, né? De me amar tanto ao ponto desse amor que eu tenho por mim transborde na vida de outras pessoas, né? E não o contrário, né? Falta tanto amor dentro de mim que eu quero buscar no outro. Eu tenho um desespero, né? Buscando esse amor fora para que esse amor seja preenchido aqui, né? Esse vazio seja preenchido. E quando o outro vai embora, como eu fico, né? Tem pessoas que, em contato com a sua dor de origem, elas morrem e outras enlouquecem, porque não suportam a dor. E por isso que nós estamos aqui, fazendo esse podcast hoje, bacana, para falar desse amor próprio, né? Amar a pessoa que você é. E como que os relacionamentos podem se tornar um espelho que revela as nossas próprias inseguranças e fragilidades? É quase o que você estava falando, né? Acho que sim, porque o que a gente encontra no outro é o que tem dentro de nós. Nós atraímos a outra pessoa por ressonância. Então, se eu vibro dentro de mim que o meu pai, a vida inteira, ele me trocou... Isso mesmo inconsciente? É só inconsciente. Tá. A gente, para viver essa consciência, você tem que mergulhar em camadas profundas da sua história. E as pessoas não querem, as pessoas querem aqui, ó, o que está na superfície. Então, elas falam assim, mas e se eu fazer uma ligação para minha mãe e falar assim, mãe, eu te perdoo, tá? Eu te perdoo. E a minha vida vai melhorar? Como se fosse assim, um passe de mágica, um toque de mágica. Eu vou ligar pra minha mãe, eu entendi. Então eu entendi. Quantas vezes a gente faz constelação familiar, Laís, e a pessoa fala assim, tá, e agora? Então agora tudo vai estar resolvido? Mas ela não quer sentir a dor. Ela não quer se esvaziar daquela dor. Entende? Ela olha lá os bonequinhos, ela fala assim, tá, entendi. Então agora vai dar certo? Agora eu posso arrumar alguém que vai dar certo? Não vai. Por quê? Porque aquele movimento de olhar, né, para onde a sua alma está olhando. Porque a gente tem fome de amor, Laís. Todos nós temos fome de amor. E às vezes a gente até vai para os vícios, para as compulsões, buscando matar essa fome de amor. Né? Preencher esse vazio, às vezes com o álcool, com as drogas, para anestesiar essa dor. Porque a gente não suporta entrar em contato com essa dor. Qual dor? A dor de não se sentir amado. Por isso que nós precisamos nos conhecer, né? Lembro que quando a gente vai estudar a Bíblia, né, tem uma passagem que fala assim, perguntam para Jesus, qual é o maior mandamento? Aí Jesus fala assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então ele dá 2 mandamentos, porque ninguém perguntou assim, Jesus, mas tem 2 mandamentos? Mas ele faz questão de dizer, amar ao próximo como você se ama. Então, se você não se ama, como você vai amar o próximo? Você não vai amar o próximo. Você vai usar esse próximo. Você vai objetivar esse próximo para fazer dele um objeto, né, do seu desejo, né? Que supre a sua necessidade, que nunca foi compreendida, que nunca foi olhada e que nunca foi sanada, né? Essa necessidade de se sentir amado. Nossa. É bem profundo, né? Essas questões, quando falam de amor próprio, é bem profundo, né? De que forma a reconciliação com os pais pode impactar diretamente a qualidade dos nossos relacionamentos amorosos? Ok. Eu posso citar aqui o meu exemplo. Eu sempre atraí relacionamentos onde o parceiro não estava disponível. Estava solteiro, né? Estava querendo um relacionamento, mas não estava interiormente disponível. Por quê? Porque quando a gente faz críticas ao nosso pai, Laís, por exemplo, o meu pai, ele fazia uso de álcool. Então, algumas vezes, ele nos trocava pela bebida, pelos amigos, pelo bar. Então, quando eu fui para minha fase adulta me relacionar, eu acabei encontrando homens como meu pai. Homens indisponíveis, que sempre me trocaram ou por outra pessoa, né, ou pelo futebol, ou pelo trabalho, mas eu sempre tive aquele sentimento de dor dentro de mim ao ser trocada. Então, quando você volta para suas questões da infância, lógico, jogando luz, né, na nossa história, fazendo terapia, não é assim, acordei, hoje eu vou olhar. Não, nunca é assim. Porque quando você começa a jogar luz, isso vai doer. Você não vai suportar olhar para aquilo.
Então, quando a gente começa a fazer terapia, que nós vivemos a passos em direção à nossa expansão de consciência, né? Você olha, joga a luz ali, então tudo vai ficando mais claro. Aquilo que era escuro, escondido no nosso inconsciente, passa a vir para a superfície. Então você passa a dar um lugar para aquilo. Então, quando a gente fala da reconciliação dos pais, Laís, é justamente entender que o seu pai deu tudo o que ele pôde. Porque ele também, né, atrás dele vinha sempre oculta uma criança que também estava ferida, que também não se sentiu validada, valorizada, que também não se sentia importante, que também não se sentiu amado. Então, era uma fuga do meu pai, a bebida. Então, quando você se reconcilia, quando você entende que as dores dele também precisam ser consideradas, que ele também tinha as questões dele, e que a alma dele olhava para um lugar de vazio também. Por isso, ele buscava na bebida, inconscientemente, amenizar a dor dele, que era uma dor antiga, né? Que era uma dor ainda da infância. Nossa. Mas assim... como que você, quando seu pai trocava, né, trocava vocês, o que você sentia, assim? Tipo, você chorava, falava? Eu sentia que o meu pai não me amava. Mas, e você falava isso? Não, eu só sentia. Por que quando a gente vai pra terapia, Laís, você fez o Kevin, você sabe? Quando você falava assim, Raquel, e agora? Eu dizia, chora essa dor. Se esvazia dessa dor. Essa dor precisa ser diluída, porque em algum momento aconteceu um bloqueio dessa energia, né? Você estava ali em fase de crescimento e alguma coisa aconteceu que bloqueou o seu amor, bloqueou a sua força de ir para a vida, e você foi para a vida de maneira enfraquecida, porque você não tomou a força desse pai, né? E não foi para a vida de uma maneira forte. Você foi soltando pedaços da sua alma pelo caminho. Então, na terapia, a gente faz o caminho de volta para casa. Tem um módulo lá que a gente fala muito. De volta para casa. Você vai buscando os seus pedaços. E você vai se reinteirando daquilo. Aquela dor faz parte da Laís. Aquela dor de ter visto o pai chegando várias vezes bêbado, carregado em casa, né, sendo jogado, às vezes, no portão de casa, era dolorido demais para uma menina de 4, 5 anos de idade, né? Uhum. Então... um trauma. É um trauma. E outras vezes também de não ter o pai nas reuniões da escola, de não ter o pai na minha missa de primeira comunhão, né? Eu fui a única menina que não teve o pai presente. Então, por quê? Porque o meu pai nos trocou. O pai me trocou por bebida, me trocou pelos amigos naquele dia. Então, era uma dor que eu carreguei, mas eu não tinha consciência do que estava acontecendo. Eu simplesmente senti muito e não me senti amada. O meu pai não me ama, porque foi o único que não veio. Então, você não se sente amada aí, porque o seu pai não está disponível para você. E quando você vai para os relacionamentos já na fase adulta, você repete essa história, porque essa história está viva dentro de você. Então, você precisa fazer esse caminho, nesse mergulho em águas profundas, onde estão guardadas essas dores, e resolvê-las, olhar com carinho, entendendo que ninguém tem culpa de nada. O seu pai apenas era um menino ferido também, né, que não teve condições de lidar com as suas questões e buscava na bebida amenizar as suas dores, né? Então existe amor em tudo e todo amor é suficiente, né? Então assim, eu fui amada o suficiente, mas ele tinha as questões dele que ele não conseguiu lidar. Então ele fugia, né, buscando na bebida amenizar a sua dor. Entendi. É um processo, É processo. Né? É um processo. Não adianta falar que é passe de mágica, porque não é. Porque tem várias questões que pode ter, né, causado isso daí em uma pessoa. Né? E isso vai gerando em nós um orgulho muito grande. Porque daí a gente se veste desse orgulho, né? E a gente vai pra vida com o nariz empinado mesmo. Também se ele não vir, não tô nem aí, eu já vou arrumar outro. E eu porque não sei o que lá, porque eu não sei o que lá, eu não vou me pegar com isso, e não sei o que lá. E mas, na verdade, você tá de novo se ferindo, de novo protelando a cura, de novo protelando ao não olhar para você. Você precisa se olhar e saber aonde está tudo parado. Por que você não está fluindo na vida? Porque seus relacionamentos sempre acabam do mesmo jeito.
Então, a gente precisa desse mergulho. A gente precisa, quanto mais profundo a gente for, quanto mais no escuro a gente for, mais luz a gente leva também para lá. Né? Então, aí a gente vai levando luz onde era escuro. E é fantástico, porque a gente nunca volta para a superfície da mesma maneira como você mergulhou. A gente sempre volta com outro fôlego, né? Leva luz e traz consciência. Exatamente. Leva luz e traz consciência. Vamos para a próxima aqui. Por que tendemos a buscar validação externa nos relacionamentos e como o amor próprio pode nos libertar dessa dependência? Eu acho que isso daí a gente até respondeu, né, Laís? Porque muito tudo ligado, né? Tudo ligado, né? Se eu não me sentir amada, como a história que eu acabei de contar aqui, se eu não me sentir amada, e se eu sentir que aquele pai não era o pai certo para mim, eu vou repetir isso em todos os relacionamentos, né? Às vezes no meu local de trabalho eu vou encontrar alguém que sempre eu vou me sentir comparada e eu nunca vou ser a escolhida. Eu posso fazer o melhor trabalho, ter o melhor desempenho, mas como eu carrego isso dentro de mim, essa, entre aspas, né, essa verdade oculta é um programa que está dirigindo a minha vida, sempre eu vou ser uma funcionária exemplar, eu vou ser a pessoa que mais se dedica, a pessoa que mais produz no trabalho, mas eu não vou ser a escolhida. Na hora de premiar, vão premiar outra pessoa. Por quê? Porque eu repito esse padrão. Eu não quebro o padrão. Então, se eu não quebro o padrão me quebra todas as vezes. E todas as vezes eu revivo e revisito a mesma dor. Porque para o cérebro ele é atemporal. O cérebro não entende o que é passado e o que é presente. Para ele está tudo acontecendo agora. Por isso que nós precisamos fazer o mergulho, entender e nos tirar deste passado. Né? Deixar o passado no passado com muita honra, com muito respeito a tudo que vivemos e compreendendo com humildade e não com orgulho que tudo foi como tinha que ser. Nossa, hoje eu entendo isso tanto e assim, eu olho para o meu passado e eu vejo tudo que aconteceu assim, claro, assim, eu não falar bem a verdade, assim, eu não tive traumas que pudesse, não sei, me destabilizar assim tanto, mas tudo que aconteceu até eu tomar consciência... Eu acho que a gente, dá licença, mas acho que a gente poderia refazer, por exemplo, quando a gente tem um diagnóstico de ansiedade, como você já falou num outro episódio, eu acho que só aí, Laís, a gente já precisa entender que teve um trauma. Um trauma considerável. Eu digo assim, um trauma... É porque você teve pai e mãe presentes. Né? Então, quando você, entre aspas, se compara com pessoas que não tiveram pai presente, ou o pai foi embora, ou a mãe criou sozinho, porque o pai não assumiu a gravidez, né? Então, ou o pai e a mãe se separou. Então, assim, quando você fala de trauma, o trauma, ele é uma quebra, né? Então, se a gente for olhar para nós, que temos pai e mãe... que eles não se separaram, que eles bancaram o casamento e estiveram presentes, lógico que a gente vai entender que o nosso, entre aspas, trauma não foi tão grande. Mas o problema não é o que aconteceu com a gente. O problema não é aquela pessoa que não teve o pai presente, ou que teve o pai presente, o pai foi violento. O problema é o que nós fazemos com aquilo que fazem com a gente. Essa é a questão. É aí que o trauma começa a se repetir. Entende, Laís? Então, daí, como a gente, né, como a gente interpreta, como eu também interpretei coisas, né? Isso. Então, eu olho pra isso e hoje eu tipo assim, eu não... Como que eu posso falar? Eu não julgo. Eu tenho orgulho de como foi... de como eu agi. Hoje o seu orgulho está saudável. Mas assim, se você me der licença, nós tivemos uma terapia muito profunda, que foi a última, né? Não vou adentrar, né, em respeito à sua sessão, mas você lembra o tamanho do teu orgulho. Sim. Né? A visão distorcida que você estava, mas né? Eu olho para esse orgulho que eu, né, que eu tive.
E eu não tenho, assim, um remorso, sabe, disso. É que você deu lugar para aquilo. Né? Então, assim, mesmo o orgulho, que é um ladrão que rouba vida, que rouba saúde, que rouba reconciliação. O orgulho é um ladrão que habita em nós. E ele vai roubando a nossa energia. Porque ele mexe com os nossos hormônios e a gente não consegue ver a verdade. Às vezes a gente não consegue ouvir a verdade. Não é isso, Laís? Então, quando você fala assim, que hoje você não sente remorso, isso é um sinal que você amadureceu, né? Porque você não tem que sentir culpa. Você paga o preço que isso te custou viver, experimentar até aquele momento. Mas você não tinha consciência. A partir do momento que você tem consciência, tudo aquilo se transforma. Não é? Com consciência, a tua história não mudou? Sim. E aquela relação que a gente tratou naquela sessão ganhou um outro formato, não é isso mesmo? Sim. Tudo foi visto de um outro ângulo, né? Eu gostei, tipo, tá tudo sem culpa. Não me culpo, não culpo meus pais, não culpo... Você aceita tudo como foi. Isso é trabalhar, isso é para ir para a vida, né, de maneira humilde. E quando nós somos humildes, entendemos que nós somos pequenos e os nossos pais vieram primeiro e eles são os grandes e nós não precisamos e nem devemos nos infiltrar no meio do relacionamento dos nossos pais, porque às vezes nós tomamos as dores da mãe, às vezes que era o teu caso, e aí julgava o pai, né? Então o pai se torna fraco dentro do teu coração. E esse pai agora se tornou forte, se tornou tua força, tua potência, né? Porque você é 50% pai. Então, se você nutre críticas, né, tece críticas em relação ao seu pai, a postura do seu pai, você se enfraquece, porque você é metade dele. Então, quando você toma o seu pai, ele e a sua mãe aqui dentro do seu coração são eternamente unidos. E eles não têm defeitos, eles são os pais certos para você. Né? Você com a sua percepção, entre aspas, infantil da situação, que colocou o teu pai num posicionamento negativo. Né? Mas a gente não tem que estar nesse lugar de julgamento. O Kevin trata muito sobre essa questão do não julgar, do acolher. Tudo faz parte, né? E os pais são os pais certos para nós, indiferente do que nós vivemos com eles, né? Exatamente. E é impressionante, assim, quando a gente toma consciência disso e vai colocando as coisas no lugar e aceita também, né? Exatamente. Quando a gente aceita que a história foi como tinha que ser, a gente sai do passado. A gente honra o passado. Porque ele, querendo ou não, ele é uma estrutura que nos formou. A nossa psique, aquele ser que somos, ele é formado lá no nosso passado. Só que se nós temos coisas negativas, significa que nós tivemos julgamento. E isso gera uma não aceitação. E se você não aceita, as mangueiras que deveriam passar ali a água da vida, elas se dobram. E aí, com mangueira dobrada, o fluxo da vida não passa. Né? Você mesmo se prejudica. Então, quando a gente fala, a gente trata lá no eu não me lembro qual módulo que é, lá no Kevin, a gente fala muito do orgulho, né? A gente bate muito em cima desse orgulho. Até que a pessoa se humildeça e olhe com humildade e pequenez, né? Que o casamento dos seus pais não é um lugar para você. Eles são os adultos. E aquilo que eles vivem é deles, é só deles. E com respeito e humildade, a gente honra tudo isso e a gente segue a vida. Sem questionar e sem rejeitar aquela situação toda. E né? Às vezes, né, as pessoas devem estar perguntando, tá, e o amor próprio, onde, né, fica tudo isso? Mas é que a gente tem que olhar para trás, para tudo que aconteceu, traumas, para daí a gente, acho que, começar a lidar, né, com o nosso amor. Se a gente não ama os nossos pais da forma como eles são, a gente também não se ama. Porque nós somos o resultado desses dois. Dessa mãe que foi o terreno fértil, né? Que se deixou ser fecundada. E desse pai que doou a sua semente. Então, se a gente faz críticas a esses pais, né? A esse casal de homem e mulher, a gente se enfraquece. A gente não se ama. Porque se você não amar o seu pai da maneira como ele é, você não ama você também. Né? Porque você vai sempre questionar aquelas questões que a gente já falou tanto aqui, né? Que a gente vive na infância e cria percepções.
A gente julga, né? E aí a gente julga que a gente não foi amado, porque o meu pai trabalhava demais, porque o meu pai saía demais, né, para beber. Então a gente julga. E a gente fala assim, eu só amaria o meu pai se o meu pai não bebesse. Então eu não amo. Entende? Então se eu não amo o pai que me constitui, que eu sou, metade de mim é ele, eu não me amo também. Eu vou estar sempre perrengando na vida. Sempre parte de mim vai estar se sentindo vazia, porque eu não coloco esse pai para dentro de mim. Então, quando eu vou para a vida adulta, eu tô buscando relacionamentos, mas na verdade eu tô buscando o pai. Esse pai que nunca foi o suficiente para mim. Eu nunca me senti completa, né? Nunca me senti plena com o pai que eu tive. Entende? Como que é? Não, faz muito sentido. É muito legal a gente olhar para o amor próprio desta forma. Ó, e como o medo do abandono molda os nossos comportamentos nos relacionamentos? Porque em algum momento da nossa infância nós nos sentimos abandonados. Então, assim, é por isso que fala, né? A infância é um chão que nós vamos pisar pro resto da vida. Ou seja, a infância não fica na infância. Só que vai chegar um momento que a gente cansa, igual eu cansei, igual você cansou, Laís. A gente cansa. Por que eu busquei terapia? Porque eu estava cansado de sempre repetir as mesmas questões. E eu sempre achava que o problema era o outro. Eu falava, mas por que o outro faz isso comigo? Aí quando eu entendi que era eu que fazia comigo, era eu que permitia, era eu que não me conhecia, era eu que não me amava, tudo mudou na minha forma de enxergar a vida e enxergar os relacionamentos. Quais são os sinais de que estamos nos sabotando nos relacionamentos? Essa é uma pergunta interessante. Não olhar para minha responsabilidade. Por exemplo, quando eu atendia casais, primeiro vinha a mulher. Ela destruía o marido. Ela destruía. Quando chegava o homem para o atendimento, ele contava uma história, parecia que ele estava contando a história de outro casamento. Visões completamente diferentes. A mulher, ela vivia num mundo tão infantil que ela queria que ele adivinhasse aquilo que ela queria. E ele não adivinhava. Ele falava assim, eu não sei mais o que eu faço para essa mulher. Eu não sei mais o que ela quer. Então, assim, era sempre a questão do outro, né? Sempre você jogar pro outro. Porque eu tô assim porque ele me faz ficar assim. Olha o que ele fala para mim. Olha o que ele, tudo fora. Então, a gente tira a nossa responsabilidade. Então, quando a gente ajusta a casa, quando a gente arruma a casa, quando a gente entende que relacionamento é 50% de cada um. Então, se eu estou num relacionamento ruim, eu tenho responsabilidade que aquela relação tá ruim. Não é só o outro. Porque eu vivo da interação que eu tenho com o outro. Eu interajo com o outro. Então, eu tenho responsabilidade. Eu tenho autorresponsabilidade sobre as coisas que eu permito que eu viva. Senão, eu posso me considerar que eu sou irresponsável. E você é uma pessoa irresponsável? Não. Nós somos responsáveis por tudo que vivemos. Por isso, a forma de curar isso é olhar para dentro, é olhar para onde isso tudo começou. Porque nunca é o parceiro atual o problema. É sempre o programa que eu fico rodando aqui. Eu rodo esse programa, né? Esses downloads que nós fizemos lá na infância vão, através das crenças limitantes, moldando o meu comportamento na fase adulta. Mesmo que inconsciente. O que podemos fazer para cultivar o amor próprio diariamente? E como isso se reflete nos nossos relacionamentos? Olhando no espelho é um grande exercício, é um diário, aliás, é um exercício diário. Olhando no espelho e aceitando que você é valoroso, que você é amado, que você é perfeito, do jeito que você é. Sem querer te mudar, sem querer buscar nas redes sociais os modelos de mulher e homem perfeitos, né? Então eu acho que o nosso erro ainda é olhar para fora. Eu gosto muito de uma frase, não sei se é do Abraham Lincoln, eu não me lembro de quem é, ou é do Jung, né? Quem olha para fora dorme e quem olha para dentro desperta. Quem olha para fora sonha e quem olha para dentro desperta. Não há outro caminho. Eu gostaria de dizer aqui que tem uma receita mágica, rápida e eficaz. Mas eu não vou falar isso porque não é verdade. Tudo, absolutamente tudo, precisa ser olhado com muito carinho e respeito para ser transformado. E é legal que o Kev, ele
aborda todas essas questões, né? Desde da infância, orgulho, honra pai e mãe. Para mim foi um compilado bem legal. Foi uma jornada, né? Foi uma travessia muito legal. Teve dor, muita dor, teve muito choro. Só não, né? Mas que passando por tudo isso, eu acredito que eu consegui construir esse amor próprio, construir bons relacionamentos, mesmo, né? Eu tive um término de relacionamento e hoje eu sou amiga da pessoa. Mas antes do Kevin, você conseguiria ser amiga de uma... Né, não, porque ex, já né, aconteceu de outros términos e, tipo assim, pra mim... É uma raiva que você quer projetar na pessoa, que é aquela pessoa pior das pessoas, não queria, né? ver mais e tal, mas desse último foi, assim, muito saudável. Foi um término saudável. Eu acho que tudo a gente evolui espiritualmente também. Quando você olha pro outro e enxerga no outro a luz divina que existe no outro. Uhum. Tem ali as sombras, né? Tem. Mas ali também tem a essência do divino criador. E nós precisamos olhar com amor para o outro. Porque que é o amor do próximo. Por isso que nós estávamos falando aqui do amor, né? O nosso amor próprio, né? E o amor ao próximo. Porque é enxergar no outro ele inteiro, sabendo que ele também tem suas questões, suas dores, mas ele, antes disso, ele também tem uma essência que é divina, né? Essa é a sacada. Olhar para o outro com misericórdia. Jesus dizia isso, né? Eu não quero sacrifícios, eu quero misericórdia. Quando você olha para o outro, entrega tudo. Entrega toda, né? Olha para o outro com a questão, como a gente vai dizer aqui, né? Olhando através da miséria, da miséria humana, né? Todas as nossas fragilidades, nossas dores, nossas perdas, nossos lutos, né? E acho que o caminho é esse, é olhar para dentro, é esse mergulho profundo, sair aqui da superfície, parar de querer ter receitas prontas, né, e mágicas, porque isso não tira a gente do lugar. Pelo contrário, isso vai só atrasar o nosso processo. Muito legal, muito bacana. E Raquel, para encerrar aqui o nosso bate-papo, qual que é a mensagem que você pode deixar para os nossos ouvintes? Laís, eu acredito que a mensagem é você se conhecer, é saber quem é você, né? É olhar para dentro mesmo de tudo que tem mais guardado aí e fazer essa pergunta, né? O porquê eu vivo o que eu vivo? Porque a resposta vai estar sempre dentro de você. E aí você vai descobrir que você é uma pessoa sensacional e incrível, que você não precisa do outro, nunca precisou, na verdade, do outro para você cumprir os seus propósitos aqui. Você precisa de alinhamento. Você precisa de olhar com respeito para você, olhar com amor para você, olhar com compaixão para você. Eu acho que essa é a receita, esse é o caminho. Quando você falou de travessia, a travessia ela nos tira de uma mentalidade escrava para uma mentalidade de filhos, amados. Isso que é o bacana, né? E acho que você fez bem essa travessia, né? Hoje eu acredito que você tem um relacionamento bem mais profundo com Deus e com você mesmo, né? Sim. E aí, lógico, isso transborda na vida de outras pessoas. Sim. Né? Muito legal. Eu acredito muito nisso. Ai, que gostoso o nosso bate-papo. Sempre é muito bom. A gente cresce muito, né? Até na conversa. Sim. Né? Fazendo o podcast, a gente depois reflete e fala, nossa, legal, né? A gente falar sobre, né? E verbalizar isso e a gente mesmo ouvir, né? Exatamente. Bem legal. Que legal, Raquel. Vamos finalizar então, Laís? Acho que por hoje tá bom, aqui, né? por hoje, nossa terapia de casa. Falamos sobre amor próprio, né? E como isso reverbera nos nossos relacionamentos. E é aquilo, né, gente? Voltar lá para o nosso terra fértil, que é a criança, e tratar questões que talvez, né, a gente vem trazendo pela vida inteira, com orgulho.
E é isso, eu acho que é isso mesmo, assim, não tem uma receita pronta, rápida, é o mergulho profundo. E eu até quero acrescentar que eu acho que a pior coisa é um ser humano não saber falar quem ele é. Ele fala quem ele é dizendo as coisas que ele faz, as coisas que ele tem, mas ele não consegue dizer na essência quem ele é. Isso para mim é muito triste. Por isso que tá aqui a proposta para que todos venham fazer o Kev com a gente, né, Laís? Quem é Inclusive você? O link tá na bio, lá do mesmo. Instagram, terapia_de.casa. Pessoal, obrigada por mais, né, este episódio, de vocês estarem com a gente. É uma satisfação muito grande a gente estar aqui hoje. E obrigada, Laís, Obrigada, por sua Raquel. parceria. Obrigada pelo seu testemunho. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau.